Muito bem, agora estamos ao vivo. Muito bem, boa noite a todos no nosso grupo de estudos. Deixa eu ver quem está aqui na telinha. Abigail, que vai ser hoje a nossa palestrante que vai trazer hoje o estudo, né? Bem-vinda, Abigail. Lucimar está conosco, Alessandra, Elaine, Rosana, Roseleia, Priscila, Flávia, Marta, a Márcia, Luzia, muito bem, Tatiane, Jaqueline, o Abel, Triele, Juliana, Fernanda, Giovana, o pessoal está chegando, dando uma boa noite aqui também no chat, boa noite a todos vocês, e bem-vindo ao nosso grupo de estudos aqui do Instituto Lacerda. É uma honra ter vocês aqui com a gente. E hoje nós vamos falar a respeito das tópicas de Freud, Sigmund Freud, ok? E quem vai trazer este conteúdo riquíssimo hoje vai ser a nossa querida amiga, doutora formada aqui no nosso Instituto Lacerda, a nossa querida doutora agora, né? Abigail Andrade. Boa noite, Abigail. Você me escuta bem? Eu não estou te ouvindo, Abigail. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, Abigail. Vamos dar início, aproveitando, antes de nós darmos o início ao nosso grupo de estudos aqui, é, lembrando que aqui no Instituto Lacerda, nós temos uma formação completa em psicanálise clínica, uma formação respeitando o tripé analítico, a teoria, a supervisão, a análise individual. Nosso grupo de estudos é inteiramente gratuito, aberto para todos, quem é do Instituto e quem é fora do Instituto, quem já é psicanalista, quem não é, como se fosse um sarau da psicanálise. É esse o nosso propósito, né? E você que ainda não aprendeu psicanálise, não sei se quantas pessoas estão aqui que de repente não são psicanalistas ainda, venha fazer uma aula aqui gratuita, venha fazer uma aula sem compromisso aqui no Instituto Lacerda, nos polos presenciais, nós também temos o IAD, ok? Temos polos na cidade de Campinas, Hortolândia, Americana, estamos expandindo, abrindo mais polos ainda. Também tem a plataforma EAD, ok? E para você que já é psicanalista, venha cursar uma pós-graduação aqui com a gente. Nós temos as pós-graduações já disponíveis na plataforma, que é a pós-graduação de data, mas também temos as pós-graduações presenciais. Vamos lançar agora, retomar, na verdade, agora, a partir do mês que vem, uma nova turma da pós-graduação em Reich, maravilhoso, tá? Uma pós-graduação que fala sobre a leitura corporal, ler o ser humano, a alma humana, o caráter, a personalidade, as doenças do inconsciente através do corpo do sujeito, né? É muito mais do que apenas o corpo explica, tá? É um curso muito completo, de 6 meses de pós-graduação em Reich, vai ser presencial, mas também transmitido ao vivo, online. Então, se você tem interesse em ter essa formação e mais esse conteúdo, pode entrar em contato com a gente aqui no Instituto Lacerda, nossos canais ali também dos grupos, que nós vamos botar você na fila de espera, que tem fila de espera, e são poucas vagas para esse curso. Tá bom? Então é isso. E nós temos também a nossa assistência social para atendimentos. De repente, vocês conhecerem alguém que precisa de terapia e não tem grandes recursos, precisa de ajuda, nós temos a nossa terapia assistencial, que são alunos que já estão na fase de formação que vão estar atendendo essas pessoas, tá? Por valores bem baixos sociais. Tá bom, gente? Então é isso, falaram tudo isso, essa introdução, dando um bem-vindo.
eu quero aproveitar e já passar a bola para nossa querida Abigail. Abigail, agora eu sou aqui o seu criado. Você vai falando, pedindo para trocar os slides, e eu vou mudando aqui para você. Eu vou ser o seu assessor esta, esta noite aqui. Combinado? Combinado. Então deixa eu colocar você aqui na telinha, aqui, bem grande. Pronto. Fica à vontade, Abigail. Queremos te ouvir. Boa noite, turma. Muito bom estar aqui com vocês. Quero agradecer já ao professor Rudolf por essa oportunidade que ele está nos dando, né? Um novo tempo. Estar na psicanálise, para mim, foi um presente. E vocês que ainda não fazem parte, seria uma das melhores escolhas. Minha vida deu uma mudada de 360 graus, então eu acho que vale super a pena, né? Não só para cuidarmos da saúde psíquica de muitas pessoas, mas também para cuidarmos da nossa. Hoje estarei falando sobre a primeira e segunda tópica de Freud, né? Vamos falar um pouco sobre o inconsciente, pré-consciente, o consciente, que é a primeira tópica, e na segunda tópica estaremos falando sobre o id, o ego e o superego. Na primeira parte da obra de Freud, chamada primeira tópica, ou teoria topográfica, o aparelho psíquico é visto como dividido em 3 instâncias, sendo elas o inconsciente, o pré-consciente e o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, né? Eu mudei aqui. É o primeiro slide ou pode passar para frente? É É esse o slide? segundo slide, é o segundo. É esse Está falando aqui? sobre... Não, o antes dele, professor. Antes. Antes. E- Depois desse, o próximo. Esse. É. Você vai falando para eu mudando aqui, tá bom? A gente vai te Tá, acompanhando. já, professor. Vamos falar um pouquinho sobre o inconsciente, né? Vale lembrar que a expressão tópica vem de topos, a palavra é grega que significa lugar, né? Esses sistemas ocupam um lugar, os topos, né? O virtual e funções específicas, cada um com a função específica dentro do aparelho. Cada parte fica tudo no nosso cérebro, então cada parte ela vai ter uma particularidade, né? O inconsciente, ele geralmente é formado pelo id, o id fica preso na realidade ao inconsciente, né? É o ponto de entrada dos aparelhos psíquicos. Ela possui uma forma de funcionamento regida por leis próprias, ou seja, fogem aos entendimentos da razão do consciente. Além disso, é considerada a parte mais arcaica da psique. No caso, a criança, né? A criança ela ainda está no id, que é na parte do inconsciente. Constituída também de traços mnêmicos. São as lembranças primitivas, a inconsciente da natureza misteriosa, obscura, que podem brotar as paixões, o medo, a criatividade, né? As pessoas vão desenvolver, né? Através da sublimação, as pessoas vão desenvolver tipos de atividades como pintura, como cinema, essas coisas assim. Os medos vêm também dessa parte do inconsciente, e nele também é regido princípios de prazer. O inconsciente não apresenta lógica racional,
Nele não existe modo, tempo, espaço, incerteza, nem dúvida. Para o nosso inconsciente, não existe o que é passado e o que é futuro. Para o inconsciente, sempre a gente vai estar no presente. Ele não tem essa leitura do que aconteceu na infância e o que vai acontecer no futuro. Ele tem, ele tem preso nele o dia de hoje. Ele só vive o presente. Ele nunca vai voltar lá para o passado, porque para ele tudo que aconteceu no passado aconteceu hoje, que é no presente, né? Então, tudo fica preso lá no inconsciente. E vem o papel dos sonhos, né? No entendimento do aparelho freudiano. Os sonhos... O próximo, professor. Não, ainda é. O papel dos sonhos no entendimento do aparelho freudiano. Os sonhos têm um papel fundamental, pois a comunicação dos sonhos se dão graças aos processos primários e seus mecanismos, né? É nesse aqui ou no próximo? Não, é esse ainda. É esse ainda, porque é sobre o inconsciente. Perfeito. Segunda tópica, então, né? Não, ainda é a primeira tópica. Os sonhos, ele está fazendo parte do inconsciente. Tá, então deixa eu voltar aqui o slide. É esse slide aqui ainda, né? Primeira tópica? É o mesmo. Perfeito. Ainda da primeira tópica. Perfeito. Que os sonhos, ele tem um papel fundamental, porque é através dos sonhos que o inconsciente vai trazendo de uma forma, que não venha a... Peraí, gente. Hoje é meu primeiro dia de aula. O inconsciente, ele vai jogando para fora aquilo que está preso, ele vai jogando para o consciente, só que em outras formas, através do sonho, né? E às vezes você sonha com uma coisa e ele vai dar relação a outra coisa. Mas lá na frente vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Nos sonhos tem a parte da condensação. Deixa eu só fazer uma... Desculpa te interromper. Tá com um chiado que é o do seu microfone. O seu microfone tá raspando na sua camisa. Se tiver como colocar ele de uma forma que ele não raspe, isso, não sei se vai atrapalhar. E tem um fio passando agora no seu celular, aqui na sua câmera. Isso, perfeito. Desculpa, tá? Pode dar continuidade. Obrigada, professor. Nos sonhos, a gente... Os sonhos têm um papel fundamental, pois a comunicação nos sonhos se daria graças ao processo primário e seus mecanismos, que são a condensação, o deslocamento e a representação. A condensação são os atos ou efeitos de resumir, né, ao essencial, um texto, uma ideia, ou seja, no sonho, é o que eu estava falando, no sonho, às vezes, você sonha com uma montanha, na realidade, aquele sonho, o que o seu inconsciente quer dizer é outra coisa, não é sobre aquela montanha, é sobre sua situação da infância, algum trauma, alguma coisa que aconteceu na infância. Aí tem o deslocamento, que é um ato ou efeito de deslocar, uma mudança de um lugar para o outro, né? Ou a transferência de um lugar para outro também. E a representação, que é a exposição escrita ou oral de motivos, razões ou queixas. Então, os sonhos, quando ele vem justamente para isso, para decifrar coisas que foram presas lá na infância, porque o inconsciente, como eu falei aí no início, ele é arcaico. Então, ele ainda é meio primitivo, né, em relação ao consciente e ao pré-consciente. O pré-consciente serve como uma espécie de filtro para que determinados conteúdos possam ou não chegar ao nível de consciência, porque o pré-consciente ele está entre o inconsciente e o consciente. O que está no inconsciente, ele não vem nem para o pré, ele é muito difícil, né, de vir para o pré, principalmente para o consciente. Mas já o que está no pré-consciente são as coisas
Um exemplo é assim, você passa por um lugar e sente o cheiro de um perfume, que faz você lembrar de sua avó, seu avô, da sua infância, alguma coisa assim. Então, é o pré-consciente que faz você sentir aquela sensação, que você já sentiu aquele cheiro em algum lugar e que foi bom para você. Aí o pré-consciente, ele joga para o consciente, aí você vai trazer justamente as lembranças do que aconteceu naquele dia que você passou e sentiu aquele cheiro do perfume, o cheiro de alguma alimentação que você passou e vem aquelas lembranças da infância, as lembranças da casa da avó, de algum passeio, de alguma coisa que você foi. E entendemos que esses conteúdos presentes no pré-consciente estão disponíveis ao consciente. E nessa instância, que a linguagem se estrutura, contendo representações de palavras, que consiste num conjunto de lembranças de palavras oriundas de como foi significado pela criança, né? É o que eu estava falando, a lembrança de algo que aconteceu no passado através de um cheiro, aí vem as lembranças de coisas que aconteceram na nossa infância. Portanto, o pré-consciente encontra-se no meio do caminho entre o inconsciente e o consciente. Agora vamos falar sobre o consciente. O consciente se diferencia do inconsciente pela forma de como opera através dos códigos e leis. Ao consciente é atribuído tudo aquilo que está disponível de forma imediatamente. Podemos pensar que a formação do consciente se daria pela junção da representação de coisa e representação da palavra. Ou seja, há um investimento de energia, ou seja, da libido, em determinado objeto e então seu escoamento adequa à satisfação, né? O consciente, ele vive o hoje, mas ele também traz coisas que estão lá no pré-consciente, e às vezes ele vai também buscar no inconsciente, né? E aí ele vai adequando as coisas à satisfação do momento. A energia psíquica não está direcionada pelas representações, ela está vinculada a uma representação específica, ou seja, conscientes, processos primários, inconsciente, formam sua comunicação por meio da organização dessas representações, né? Desse modo, é possível estabelecer linhas de raciocínio, apresentar percepções e ponderações a respeito ao princípio da realidade. Isso é o consciente que traz, que o inconsciente já não traz isso, porque o consciente ele fica num lugar mais profundo, né? E através de terapia a gente consegue tirar alguma coisa do inconsciente. O consciente é a realidade. O consciente é a parte da nossa psique que tem a noção de realidade, porque a mente consciente procura um comportamento adaptado à realidade social, uma vez que esta não se rege pelos princípios do prazer, sendo que essa é suspenso de forma parcial. Agora vamos para a segunda tópica, professor. Tem alguma pergunta? Se tiver, o professor responde. Vamos aproveitar, pessoal, porque esse é o grupo de estudo justamente para trazer essas dúvidas, né, com relação às tópicas de Freud. Pode ir interrompendo, pode ir trazendo perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida, algum estudante que de repente ou não estudante, né, mas que tem dúvidas com relação às tópicas de Freud, fique à vontade para vocês falarem. Deixa eu olhar aqui, ó, a carinha de vocês. Qualquer coisinha, você também pode aumentar a mão, levantar a mão do emoji, né? O Abel está com a mão erguida. Abel, pode falar.
Abel, está me Me ouvindo? ouvindo? Agora Agora- estou. Ah, tá. Conectei aqui. E eu queria perguntar sobre o consciente. Por exemplo, enquanto a gente está fazendo terapia, é, a gente fica conscientizado do inconsciente. Por exemplo, estou fazendo terapia para ter um resultado na terapia da psicanálise, depois fica conscientizado, né? Por exemplo, aquele problema estava lá no inconsciente, aí conforme a psicanalista pontua lá na terapia, durante as análises, a gente fica conscientizado daquele problema e aí que vem o resultado. Seria nisso aí? Sim, porque aí você vai se conscientizar e vai começar a ressignificar a sua história. A terapia vai ajudar isso. O que o inconsciente vai jogar para você é o que você vai depois ressignificar. Rudolf, tem algum microfone ligado? Está fazendo Está barulho. vazando, né? Eu Tá. acho que deve ser do Abel. Deixa eu ver aqui. Não. Não. Aqui eu tenho alguns outros microfones ligados aqui. Deixa eu pera lá, estou ativando o mudo. Pronto, Abigail, pode dar continuidade. Abel, respondeu mais ou menos a sua questão? Não, respondeu sim. Respondeu. Perfeito, obrigado. Pode continuar, fica à vontade. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode perguntar no chat aqui também. De repente não quer interromper, escreve no chat que depois a gente vai ler e trazer as questões. Pode dar continuidade. O próximo slide, professor, a segunda tópica de Freud, a teoria estrutural. Aqui está a primeira tópica de Freud, teoria topográfica. Foi o que eu falei já. O inconsciente já falei também, e o pré-consciente e o consciente. Esse eu já falei. Essa aqui é a segunda tópica. É, a segunda tópica de Freud. Perfeito. É que foi minha filha que fez. Tá ótimo. Neste novo modelo, Freud amplia seu entendimento sobre a dinâmica das instâncias psíquicas e dá uma nova forma de compreensão chamada de modelo estrutural do aparelho psíquico. Nele, Freud sugere um modo não voltado ao entendimento virtual, mas sim de estruturas ou classes psíquicas. Essas estruturas interagem de forma constante para que ocorra o funcionamento da psique, que são o id, o ego e o superego, né? Agora vamos falar um pouco sobre o id. O id é a mais arcaica ou primitiva, não só porque é a mais selvagem, como também é a que desenvolve primeiro o id. É uma espécie de reservatório de impulsos caóticos e irracionais, construtivos e destrutivos, e não harmonizados entre si. Quando a gente fala sobre o id, a gente está falando da criança. A criança, quando ela nasce, que ela vai se desenvolvendo até os 3 anos, ela não tem, a única coisa que ela tem é o id, né? Ela é idílica, que ela não tem ainda limites. Então, a criança, ela chora e ela sabe que, através do choro, ela vai ser atendida. Então, tudo que ela quer, ela vai chorar. E quando o choro já não está funcionando, às vezes a criança dá birra, isso tudo é o id funcionando, porque o id é justamente essa estrutura que ela é arcaica e primitiva, porque ela vai ganhar tudo no grito, ela não vai ter aquele controle de pedir, de falar ou de esperar, né? Uma criança, ela não tem a paciência de esperar o tempo, porque ela ainda está só no id. Ou seja, um aglomerado de pulsões instintivas e selvagens, sem organização e direção. O id tem as seguintes características: não faz planos e não espera.
não tem cronologia, passado ou futuro, que é justamente o que a gente estava falando sobre o inconsciente. Sempre, tudo dela tem que ser sempre e hoje, né? No presente. Busca satisfação imediata para impulsos e tensões, não aceita frustração e não conhece inibição. Não tem contato com limites impostos pela realidade. Busca satisfação na fantasia, é todo inconsciente. Então, o id, ele não tem limite, né? O id é uma coisa que a pessoa idílica, que a gente representa mais pela criança, ela não tem limite para nada. Então, tudo tem que ser no tempo dela, no momento dela, na hora dela, e tem que fazer do jeito dela. Aí vem o superego. O superego, o superego, uma instância psíquica que é chamada pelo ego, para controlar o id, ou seja, o superego. O superego é responsável por imposição de sanções, normas, padrões e idealizações. Sua formação vem pela introjeção dos conteúdos e regras dos pais, né? O superego é a lei. Quando a criança está entre os 3 anos e até a adolescência, é quando vai nascendo o ego dela, né? Que é onde os pais começam a botar os limites, porque aí o superego, ele vem justamente com essas imposições, porque ele é a lei, ele vai agir em favor da lei, das normas, dos padrões, das idealizações, e pela introjeção dos conteúdos e regras que os pais dão. O superego é parte consciente e inconsciente. Exemplo de consciência: quando você expressa é proibido matar. O id, ele quer cumprir tudo que ele quer. Então, para o id não tem essa lei, se quer matar, ele mata. Já o superego, ele diz, não, você não pode matar, porque a lei diz, as normas diz que você não pode matar. Né? Aí o superego vem para fazer esse controle mais intenso. E no inconsciente, os padrões de conduta, vestimentas que você julga ser uma escolha natural e sobre as quais nunca pensou que foram determinadas por outros, né? Foi determinadas por fora. Que é justamente o jeito que você veste, o jeito que você se comporta, tudo isso foi o quê? Foram as regras que os pais deram, foram as regras, os limites e as normas que a gente vai aprendendo na fase dos 3, geralmente dos 3 até a adolescência. Aí é justamente essa fase que a gente está trabalhando o superego, que depois vem as escolhas. Na fase adulta, você continua agindo dessa forma. O superego busca a perfeição moral, reguladora, e tende a reprimir qualquer infração que possa causar prejuízo à mente. Então, superego é essa lei, que quando ela vê, você já se autopune justamente porque você viu que você saiu fora da lei. O superego é relacionado ao complexo de Édipo, em torno dos 3 anos de idade, o que eu falei há pouco, até o início da adolescência, onde o filho precisa, primeiro, entender o pai como garantidor de regras, exemplo, limites, horários, disciplinas, e são os refreadores da pulsão, né? Os pais que vai dando esse limite para os filhos, que aí é onde ele sai da parte idílica e passa para a parte já do ego e do superego, de ir concentrando o superego, né? Adotar um respeito reverencial ao pai,
né? Ele vê o pai como herói, não como rival, porque no ID ele acha que a mãe é dele, né? Que ele vai ter a mãe, que a mãe é dele, que o pai tem que sair de cena. Aí ele já passa a ver esse pai não mais como um rival, como aquele que ele tem que dividir a mãe. Ele vê o pai já como um herói. Adotar um respeito reverencial, introjetar a proibição do incesto, né? Quando ele desiste da mãe como objeto sexual, até que a criança vai crescendo e na adolescência ela descobre que a sociedade tem muitas outras regras morais e fontes de admiração diferentes do ambiente familiar, né? Quando ele chega na adolescência, ele vai descobrir que o mundo não é tão belo como ele pensava, que o mundo não gira em torno dele, porque aí ele já saiu da fase idílica e ele vai ver que o mundo em si tem bem mais normas, bem mais regras que os pais deram em casa. Agora vamos falar um pouco do superego. Superego ainda, eu ia para o ego. O superego tem 3 objetivos: inibir através da punição o sentimento de culpa, da consciência e da moral, forçar o ego a se comportar de maneira moral, mesmo que irracional, e conduzir o indivíduo à perfeição, seja em gestos ou pensamentos. Importante dizer que um superego rígido adoece. É uma das principais causas das neuroses, angústias e ansiedades. Aí justamente é onde entra a terapia, que vai trabalhar com superego rígido, e isso é feito permitindo condições para que o analisando conheça a si mesmo, que é a pergunta que o Abel falou na instante, né? A terapia vai ajudar você a se conhecer. Quando você vai se conhecendo, você vai ressignificando a história. Você deixa de agir pelos impulsos do superego e você vai começar a ressignificar a sua vida e agir da maneira que você vê como mais correta. E ceda um pouco, faz com que a pessoa também ceda um pouco mais aos seus próprios desejos, firmando uma personalidade menos conflituosa consigo mesmo. Principalmente as pessoas que foram criadas com regras mais rígidas, com rejeições, algumas coisas assim. Quando ele vai para a terapia, ele vai se encontrar consigo mesmo e vai começar a mudar a sua forma de pensar, porque aí ele vai se enxergar novamente através da terapia, né? Mesmo que isso contrarie os ideais e padrões seguidos pela família e pela sociedade, porque aí ele já vai estar e vai estar ter ressignificado a sua vida, e ele ressignificando, ele vai saber o que é bom para ele ou não, sem estar tão preocupado com as situações do que é que as pessoas estão pensando no seu respeito. A existência de um superego não significa aceitar todas as regras, leis, crenças e padrões de uma determinada sociedade. Significa entender que a vida social demanda convenções para evitar a barbárie. Isso é domínio do mais forte, né? Ele sai daquele domínio e ele vai ter consciência de tudo aquilo que está fazendo e aquilo que ele quer. O ego. O nascimento do ego para Freud vem da primeira infância, quando os laços afetivos e emocionais com os pais costumam ser intensos. Essas experiências que se figuram na forma de orientações, sanções, ordens e proibições, vão fazer com que a criança registre no inconsciente essas emoções subjetivas, que vão dar corpo à estrutura psíquica e egóica.
O ego é o meio da gangorra entre o lado da satisfação, que é o lado do id, né? É o lado que a pessoa acha que pode tudo, que quer tudo, que faz tudo, sem limites, e o lado da satisfação individual. E aí ela vai para o lado da satisfação social, que é a vida social, com certos padrões que o superego vai incentivar. Aí no meio da gangorra, assim como é o superego, o ego também é parte consciente, né? Então, o ego, ele faz essa gangorra entre o id e o superego. O superego vem com a lei e o id vem com a força primitiva, né? Eu quero, eu posso, eu vou fazer. E aí o superego diz, mas isso se você fizer errado, aí o ego vem no meio e dá a balizada entre os dois. O ego também é a parte consciente quando raciocinamos ao falar em público, por exemplo. A parte inconsciente com os mecanismos de defesa do ego. A função mediadora do ego, constituindo de lembranças afetivas da infância, possui sua maior parte consciente, mas também ocupa um espaço no inconsciente. Tem a principal instância psíquica que tem por função mediar, integrar e harmonizar. É ele que faz justamente essa integração e harmonia entre o id e o superego, que o superego vem com toda a lei e o ego e o id vem com toda a força primitiva de querer fazer tudo. E o superego fica no meio, dando uma solução entre os dois, para ficar mais fácil de resolver. Alguma pergunta? Eu acho que tem pergunta aí, professor. Sim, vamos lá. No chat, nós temos algumas perguntas aqui. Deixa eu recapitular aqui. A Marilene pergunta por que acontece de estarmos em lugar que em alguma época já sonhamos ter estado, acho que com relação ao sonho, né? Uhum. Acho que ela quer falar a respeito do déjà vu, né? Você está num lugar que você fala, já sonhei com esse lugar. Você responde aí, professor? Não, pode responder. Responde aí para mim. Perfeito. Marilene, déjà vu. Nós temos algumas interpretações a respeito do déjà vu. A mais conhecida são as interpretações místicas. Deixa eu pôr o meu vídeo aqui, que está... Pode ligar meu vídeo. Meu vídeo não está querendo ligar aqui, eu acho que meu... agora ligou. foi. Algumas interpretações a respeito do déjà vu, né? E a mais comum são as interpretações místicas, de que você já esteve lá por algum motivo, ou uma alma de uma outra vida, uma vida passada, você já esteve lá. O que mais tem é a interpretação mística. Mas o que a ciência fala a respeito do déjà vu, né? A neurociência, né? Não sou eu, mas a neurociência que fala que é uma rápida interrupção da conexão neural da sua memória, mas é tão milimésimos de segundos, é tão rápido, que a sensação que nos dá é que, puxa, eu já tive aqui em algum lugar, eu já tive aqui, eu conheço, já vi isso, já vivi isso. Não, você está vivendo pela primeira vez, mas dá aquele estalo, dá aquele corte na tua ligação no cérebro que gera essa sensação. Na verdade, você está vendo pela primeira vez, mas a sensação que traz é que você já viu, ok? Então é isso. E gera essa sensação, porque a sensação que fica é que já sonhei com isso. Mas não, você nunca sonhou, você nunca esteve lá. É a primeira vez que você está vendo aquela situação na sua vida, ok?
É o déjà vu. Ok? A Marilene, ela traz aqui, ó, referente a sonho. Por que acontece de sonhos repetidos com o mesmo acontecimento? Exemplo, sempre sonho com uma casa velha, sendo a minha moradia. Você quer responder, Abigail? Quer que eu responda? Eu quero que você fique à vontade. Pode responder, Rudolf. Tá bom. Marilene, sonhos repetitivos, tá? São muito interessantes para os nossos estudos na psicanálise, porque ele fala sobre você. Se está se repetindo, é porque está falando algo de você que você precisa olhar para aquele conteúdo. Ok? E aí nós temos dois pontos de vista. Nós temos o ponto de vista de Freud e nós temos o ponto de vista de Jung. Freud, ele diz que é possível interpretar esses sonhos, ele trabalha com a interpretação desses sonhos. Jung, ele diz que nós precisamos observar esses sonhos, mas não cabe em interpretação. São duas linhas diferentes de abordagem. Como eu sou mais freudiano, eu entendo, né, com relação aos arquétipos e às interpretações, algumas coisas têm uma, um significado global, né? Por exemplo, o sol, a lua, a montanha, o mar, a árvore, a cobra, simbolizam quase a mesma coisa em todos os lugares do mundo, né? É um arquétipo, né? Dentro do inconsciente coletivo. Então, a casa, geralmente, ela representa você mesma, tá? É o nosso ego. Quando você sonha com uma casa, você está sendo representado, o teu ego está sendo possivelmente sendo representado por aquela casa. E aí Freud ele diz o quê? Que se há uma casa velha, ou independente como seja a casa, né? Se é uma casa velha, ou seja uma casa grande, ou seja uma casa bonita, ou seja uma casa pequena, ou seja está uma casa em construção, é uma representação de como você se vê ou como você está se sentindo, a construção do seu ego, ok? E se você está entrando em uma nova casa, se você sonha que está numa casa, é uma coisa. Se você sonha que está entrando em uma nova casa, essa casa também ela pode simbolizar matrimônio ou o desejo de casar-se de novo ou algo desse gênero. Tá? Mas estou fazendo uma análise selvagem aqui. Claro que eu precisaria fazer a análise com você e entender um pouco. De repente, casa para você pode simbolizar outra coisa completamente diferente. É a questão do significado e o significante, né? O significante chama-se casa. Qual que é o significado da casa? Para você pode ser diferente e no seu sonho pode se manifestar de forma diferente. Tá bom? O Denis colocou aqui, provavelmente essa moradia represente alguma coisa ou alguém para você, e ao mesmo tempo fala sobre você também, sim, exatamente. Fala sobre o sujeito e precisa, né, analisar na terapia. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta ao vivo aqui? Trazer algum questionamento a respeito desse tema, que é o tópico também, que é o id, ego, superego, as dinâmicas dos aparelhos psíquicos. Quem está falando? Tem muitas câmeras desligadas, tá? Eu vou pedir para aqueles que forem, de repente, participar, liguem suas câmeras também. Tem alguns áudios vazando, deixa eu desligar o áudio aqui. Tem alguns áudios. Deixa eu ver de quem que é esse áudio aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar de todo mundo. Pronto. E vou liberar o da Abigail. Marilene, boa noite. Pode falar, Marilene. Tá me escutando? Estou escutando. É. Além desses sonhos que eu tenho, eu estou vivendo assim um tempo. É normal você não querer falar do que você está vivendo, do que você está
destruindo a sua alma, mas você não quer falar, você se fecha dentro de você, já que está se falando aí mais ou menos esse assunto. É uma coisa natural isso? Você não querer falar? Isso. Sim, faz parte. Duas coisas que sempre vão estar presentes todo o tempo na terapia é a transferência, que sem transferência não há terapia, e a resistência. A resistência ela vai estar constantemente em todas as sessões, ok? Eu não querer falar é uma demonstração dessa resistência. E muitas vezes, nesse cabo de guerra, é uma disputa entre o analista e o analisando, e o analisando tem muitos ganhos secundários nos sintomas dele. Então, para preservar esses ganhos secundários, que são da ordem do inconsciente, eles resistem. Porque se melhorar, eles perdem os ganhos, né? A atenção do pai, a atenção da mãe, a atenção da avó, marido e todo o resto, né? Que de repente represente ali. E assim mesmo, né? A construção do que o sujeito fez dele mesmo, né? Pensa só, uma pessoa. Eu vou pegar você como exemplo, Marilene. Imagina você na terapia. Digamos ali que você tenha X idade, digamos que você tenha 30 anos de idade. E você passou 30 anos construindo a sua história e o seu self. O seu self. Como você se vê. Só que é um falso self. Geralmente a gente tem uma construção falsa de nós mesmos. E quando a gente chega na terapia, a gente não quer destruir tudo que a gente construiu ao longo de toda a nossa vida. Então a gente resiste. Só que, para que nós possamos compreender e sermos melhorados, é preciso nascer de novo. E nascer de novo é o quê? Se desconstruir as suas verdades, os seus, talvez, os seus conceitos, olhar para si sem todos os adereços e começar a se construir novamente através de um self mais real. Isso dói. E o ego ele funciona pelo princípio de prazer, não pelo princípio de realidade. Então, a gente resiste, tá? Ok, Marilene? Então, no caso, é uma resistência. Sim, é No uma caso, é uma resistência. resistência. É uma Entendi. resistência. Não é o fato de ser julgado porque você foi imposto a ser aquela pessoa desde a infância, de você se mostrar que você pode, que você suporta, que você consegue, e de repente você ter que dividir o seu mundo e ver que depois o que vai restar de você é um nada, não sei. Me desculpa estar assim É assim perguntando, é mesmo. só uma questão Depois, de depois que nós entramos na entendimento, análise, entendeu? geralmente o que resta de nós é nada. É os fragmentos do que nós éramos, e a partir desse nada a gente começa a construir com o que ficou de real sobre nós mesmos, de que ficou de verdade sobre nós mesmos. Por isso que a psicanálise é uma terapia para poucas pessoas. Somente as pessoas com uma personalidade mais nobre é capaz de ir fazer terapia, porque na terapia é muito mais do que tratar dor. Você tem que ter a nobreza de olhar para a sua própria miséria, se despir do seu narcisismo e buscar essa melhora, confiando na mão no seu analista e buscar essa melhora com insights, com angústias e o manejo terapêutico. Ok, Marilene? Tá. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço, foi ótima a sua pergunta. Jaqueline está de mão erguida, pode falar, Jaqueline? Na verdade, é uma pergunta. Uhum. Hoje veio uma amiga minha e perguntou para mim, falando a respeito do marido dela, falou assim que ele fez alguns meses de terapia e ele nunca tinha feito. Ele gostou, mas porém parou. Agora ele está com um pouco de crise de ansiedade porque pegou gatilhos da terapia que ele fez.
Eu lembro que já foi explicado, né, que conforme você vai conversando, você vai descobrindo as coisas do teu passado, da sua infância. E aí eu até comentei com ela que ele teria que voltar para poder trabalhar essa ansiedade dele. Porque ele parou e agora tá falando que tá com ansiedade devido ao que mexeu. É, é certo isso? Assim, não pode parar no meio? O que gatilhou nele? É claro que veio, né, o passado dele, as demandas dele, mas é sobre isso mesmo? Então, a psicanálise não é que nem Rivotril, né? Que Rivotril é aquele remédio que você começa a parar, começa a tomar, você tem que fazer o desmame, né? Não, você pode parar a terapia a hora que você quiser, né? Não vai ter contraindicação nem efeito rebote. Mas, qual que é a questão? Há uma desculpa no ar. Estou tendo crise de ansiedade. E aí eu ponho a culpa na terapia. Para quê? O que é isso? É a resistência. A culpa na terapia é a resistência, né? O sintoma é a crise de ansiedade. Ele está tendo crise de ansiedade por algum motivo, algum conteúdo que está no inconsciente dele, está recalcado, seja bem ou mal, está no inconsciente dele, e ele precisa tratar e olhar aquilo. Às vezes é um conteúdo que ele já sabe, mas ele não dá conta de olhar para aquilo, ou é um conteúdo que ele não sabe, a gente precisa investigar. Mas a crise de ansiedade é um sintoma, assim como uma febre, tá? A febre ela vem por conta de alguma coisa. A febre é um sintoma, então ela vem talvez por conta de uma infecção, de uma pneumonia, de uma unha encravada, da febre. E aí você não trata a febre, você trata a causa, os Entendi. antibióticos. Então a ansiedade é isso, a ansiedade é o sintoma. Como é que eu trato a ansiedade? Não é tratando a ansiedade fazendo meditação, né? Ajuda, é paliativo, igual a dipirona é paliativo para a febre. Mas você tem que ir, assim como você trata uma infecção, você com a terapia você tem que ir tratar o que está recalcado, né? Dói, pode doer, e aí eu invento argumentos para resistir a essa terapia. Ah, eu tô assim por causa da terapia, então eu não vou para a terapia para não piorar. O que que é isso? É resistência. Ok? A terapia não causou ansiedade, ele já estava com ansiedade ou veio a trazer ansiedade porque ele piorou, por causa de alguns outros fatores marginais a respeito da vida dele, do inconsciente dele. Ok? Entendi. Perfeito, obrigada. De nada. Jaqueline, pode falar? Eu já Jaqueline? falei. Ah, você está com a mão erguida aqui? Eu vou abaixar então aqui. Não, eu abaixei. Ah, tá. Pronto. Ah, Obrigado, viu? A Jaqueline ergueu a mão de novo, Jaqueline. Então tá bom. Abigail, pode dar continuidade, por favor. Abigail, está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. A Pronto. gente falou há pouco do superego rígido. E o que acontece? Em relação às vezes a pessoa abandona a terapia justamente por isso, porque quando vai mexendo nessa área que ele teve uma castração bem difícil, e não só a castração, né? É, o, a palavra fugiu agora. O jeito que o pai tratou, como eram as repressões, na realidade, como eram as repressões da família, como eram as situações, e às vezes quando começa a mexer nisso, a pessoa foge da terapia, e aí os gatilhos vão se acendendo. Não seria por isso também, Rudolf, que a pessoa acaba culpando a terapia? Você está mexendo com os conteúdos inconscientes, está angustiando o sujeito, né? E aí Uhum. você vai mexendo ali no conteúdo dele, né? Mas eu não posso afirmar
que a terapia causou ansiedade. Não, o que causou ansiedade, na verdade, está causando ansiedade é o conteúdo que está nele, né? Inconsciente dele, né? Aham. Agora vamos para o princípio da realidade. O ego se desenvolve a partir do id, com o objetivo de permitir que seus impulsos sejam eficientes, ou seja, levado em conta o mundo externo. É o chamado princípio da realidade. Esse princípio que introduz a razão, o planejamento e a espera no comportamento humano. A satisfação das pulsões é retardada até o momento em que a realidade permita satisfazê-la, com um máximo de prazer e um mínimo de consequências negativas, né? Aí é onde a ação do ego, ele consegue agradar o id, e o superego, que ele traz, ele com essa gangorra que ele faz, que ele fica no meio entre o id e o ego, é justamente onde ele consegue fazer com que o sujeito satisfaça com o máximo de prazer e as consequências negativas para essas pessoas vão ser as mínimas, né? Porque por causa da moral e de tudo que foi introduzido através dos pais da família, né? Comparando a primeira e a segunda tópica, a teoria topográfica de Freud, consciente, pré-consciente e consciente, distingue da teoria estrutural, o ego, id e o superego. Lembrando que Freud ele não abandonou a primeira tópica, né? Ele continuou usando a primeira e a segunda tópica, considerando a alegoria do iceberg, né? Que quando a gente bota o iceberg, é que eu fiz eu mandei a foto e minha filha esqueceu de botar, né? Quando a gente começa a trabalhar a terapia, a gente vai mexer justamente na ponta, é onde estava mesmo, Rudolf, lá no princípio da realidade. Eu não mandei, não. É minha filha que esqueceu de botar. Quando a gente começa a fazer a análise, a gente vai começar justamente a mexer na ponta do iceberg. E o inconsciente, ele fica onde? O iceberg, ele começa o quê? Lá no fundo do mar. Então, o que acontece? O inconsciente é como se fosse essa ponta do iceberg, ele está lá no fundo do mar. E o id está acima um pouquinho dele. Né? Aí depois vem o superego, que ele vai estar entre o inconsciente e o consciente. Ele vai estar no meio, ele vai estar embaixo da água, mas em um lugar que tem condição de chegar mais perto do consciente, né? Que é onde vai estar justamente o ego trabalhando. E aí vem o pré-consciente, que ele já está próximo do consciente. Então, nessa representativa, isso é apenas uma parte que está fora da água e representa a mente que está acessível. Né? O pré-consciente é uma mente que ainda está acessível. O inconsciente, ele está quase inacessível. Onde o id, que era, na realidade, o que dominava, né? Ao consciente todo, o resto submisso em pré-consciência e principalmente na inconsciência. O id, ele é todo inconsciente, é por isso que ele fica numa parte totalmente submersa, no caso desse slide que acabei não mandando ele aí. Mas o inconsciente não é inteiro, id. Uma parte do que está submerso é também ego e superego. Então, o que está inconsciente, ele tem uma parte que ele ainda é o superego e o ego que ainda pode ser trabalhado, que é justamente o que a gente está falando sobre a terapia, né? Que a terapia, a terapia psicanalista, ela vai justamente trabalhar nessa área de trazer a consciência
como a Bel falou lá no início, para o paciente conseguir ressignificar isso na vida e viver uma vida nova, né? Uma vida diferenciada depois que ele começa a se conhecer quem na realidade ele é. Não pense que apenas o id é inconsciente, senão Freud não criaria outra teoria. Ele diria que as duas são as mesmas coisas com outros nomes. O inconsciente seja um lugar no cérebro precisamente delimitado. Alguns estudos de neurologistas apontam regiões cerebrais mais conscientes e outras menos inconscientes, né? Então, se tivermos de comparar as teorias das duas tópicas de Freud, diríamos que o id é totalmente inconsciente, o ego é parte consciente da lógica racional e do que estamos passando agora, por exemplo, e parte inconsciente dos mecanismos de defesa do ego. O superego é parte consciente das regras morais que estamos cientes que existem, como não matar, que foi o que a gente falou. E parte inconsciente, que são as crenças e valores que temos e que acreditamos serão naturais, por exemplo, contidas na linguagem, no discurso, na religião, na forma de vestir, na forma de diferenciar os gêneros. Então, é possível dizer que ego e superego tenham parte consciente e parte inconsciente, sendo o id inteiramente inconsciente, né? Então, a terapia psicanalítica, ela vai ajudar a pessoa a se conhecer na realidade quem ela é. Porque como ela vai começar a trabalhar o inconsciente através dos sonhos, através dos manejos, e vai levar a pessoa a se encontrar consigo mesma. E aí, quando ela vai tendo esse retorno do que está prendendo ela ainda ao inconsciente, ela vai começando a fazer o tratamento na terapia e ela vai ter uma ressignificação e uma mudança de vida. Que é justamente o que eu falei no início, quando estava me apresentando, que ter conhecido a psicanálise me levou a um outro entendimento, a um outro comportamento, e as terapias me levaram a quem eu sou hoje, porque o Rudolf foi o meu primeiro analista, ele sabe que eu tinha medo, eu não tinha coragem de gravar um vídeo, quanto mais estar dando uma aula aqui online. Então, hoje eu vejo isso tudo como um presente, né, da vida, um presente de Deus, de eu ter conhecido o Instituto Lacerda, e você que ainda não faz parte dessa turma, está super convidada, que os professores, toda a equipe é muito criteriosa nos conteúdos, nos ensina tanto quanto nas terapias. E quero agradecer desde já por essa oportunidade que o professor tem dado para a gente. Quero convidar também todos para a nossa formatura, dia 26/7. E muito obrigada. Muito bem, excelente. Parabéns, Abigail, muito obrigado pela sua contribuição, por esse conteúdo riquíssimo. Deixa eu colocar vocês todos na tela aqui. Espera um pouquinho só. Aí. Pronto. Parabéns, viu, Abigail? Obrigada, Ruda. Eu que agradeço por esse conteúdo, por esse estudo tão rico, tão importante para nós psicanalistas estarmos relembrando, para os alunos que estão começando também a reverem essa dinâmica entre a primeira tópica e a segunda tópica, o consciente, o pré-consciente, o inconsciente, e o id, o ego e o superego. Para a gente poder só fechar, né? Eu gosto de comparar, né, nessas tópicas. É importante dizer
que a primeira tópica, ela trata de coisas é, é, objetivas. A primeira tópica, ela trata de conteúdos objetivos. Deixa eu colocar, tem um áudio vazando aqui. Pronto. A primeira tópica, ela trata de conteúdos objetivos. E a segunda tópica, ela trata de conteúdos subjetivos, que é importante nós fazermos essa distinção, ok? Primeira tópica, ela vai trabalhar com coisas objetivas, segunda tópica com coisas subjetivas. Por que a primeira tópica vai trabalhar com coisas objetivas? Porque a primeira tópica vai falar do consciente, o aqui e agora. Por exemplo, vocês estão conscientes que vocês estão aqui num grupo de estudos e tendo uma aula. O pré-consciente, que também faz parte, de uma certa forma, do aparelho do inconsciente também. O pré-consciente, ele armazena, é um armazenamento flash, rápido, né? Por exemplo, vou pegar uma pessoa aqui, a Elaine, que eu estou vendo aqui. Elaine, tudo bem? Elaine, conta para mim, o que você almoçou hoje? Hoje eu não almocei, professor. Você estava agora, quando a gente estava tendo aula, você estava pensando nisso? Eu não almocei. Estava porque estava todo mundo jantando e eu estava com fome. O cheiro estava condenando, né? Mas o que você almoçou ontem? Ontem eu estou numa dieta, então eu só comi 2 ovos cozidos, tomei um suco de limão e só. Você estava E depois, pensando no seu almoço de ontem, agora, durante a aula? não, professor, eu estava Não, né? pensando Por mesmo. quê? Porque estava no seu pré-consciente. Ok? Obrigado, Elaine. Tá bom, professor. Não, o almoço de ontem da Elaine estava no pré-consciente. Ela não estava pensando agora. Não era nem pauta agora desse assunto. Mas quando eu perguntei, rapidamente ela vai lembrar. Lembrou dos ovos, da dieta, lembrou que hoje ela não almoçou. Ela não estava pensando nisso. Em nenhum momento, eu garanto que em nenhum momento talvez ela pensou nisso, né? Durante a nossa aula, né? Então, o pré-consciente são os armazenamentos rápidos. O inconsciente é dividido em duas partes. A parte que é represada pela meu Deus do céu, fugiu o nome agora. A parte que está no inconsciente, ok? E a outra parte que são de conteúdos que não são dolorosos, que não nos causam dor, que não nos causam problemas, que são contidos pela repressão, lembrei, pela repressão. Então, os conteúdos que são corriqueiros, banais, eles vão para o inconsciente, a repressão faz o papel de represá-los, estão ali. E agora, os conteúdos mais dolorosos, traumáticos, eles estão no poço. E tem uma pedra em cima desse poço. Esse poço chama-se recalque, ok? E é lá que são gerados esses sintomas. E a segunda tópica? A segunda tópica são de coisas subjetivas. Coisas subjetivas. Por que subjetivas? Porque nós falamos de sentimentos. A segunda tópica é do mundo dos sentimentos. A primeira tópica é do mundo do concreto, objetivo. O que eu estou fazendo, o que eu me lembro, o que eu fiz, o que eu sofri, o que eu passei. O segundo tópico são de coisas subjetivas. O que eu estou sentindo, qual que é o meu desejo, qual que é a minha fantasia. São coisas subjetivas. E aí nós temos o id, que é como um cavalo bravo, né? Que é um aparelho idílico, né? Mora lá as pulsões também, os desejos bons e maus, pulsões de vida e de morte. Nós temos o superego, que nos castra, que nos traz a lei. E o ego. O ego é o gerente de tudo. O ego é o que vai tomar as decisões. E o ego ele vai sempre estar mais voltado pelo princípio de prazer.
O superego vai trazer o princípio de realidade, vai castrar. Mas o ego ele vai estar sempre inclinado a realizar o id, inclinado ao princípio de prazer. Ok, gente? Mais uma forma, uma pincelada aí dentro de todos esses assuntos. As segundas tópicas que são tão importantes, né, para nós compreendermos o nosso funcionamento, não é verdade? E é isso. Por isso que nós somos neuróticos. Nós somos neuróticos porque o id quer, o id deseja, o superego castra. E o ego, ele quer realizar o id por completo, a vontade do id por completo, mas também quer realizar a vontade do superego, que é castrar. Então, ele vai realizar um pouco a vontade do id e realiza um pouco a vontade do superego. Mas o pouco não é a totalidade. Então, o ego está constantemente irrealizado e insatisfeito. Então, nós somos neuróticos, pessoas que estão constantemente desrealizadas ou realizadas em partes. Ok? Muito bem. Mais alguma pergunta? Querem? Acho que tem um chat aqui, deixa eu ler o chat. Parabéns, Abigail, a Luzia colocou, realmente. Muito bom, parabéns, parabéns, viu? Alguma questão? Alguém quer levantar para a gente finalizar? Então vamos encerrando por hoje o nosso grupo de estudos. Obrigado a todos aqui presentes. Batemos aqui 30 pessoas aqui assistindo. E fica aí o convite para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Instituto Lacerda, venha fazer uma aula presencial. Nós temos o Polo de Campinas, Polo de, Polo de Hortolândia, nós temos o nosso Polo de Americana e temos um polo, eu vou dar spoiler para você, nós estamos lançando essa semana o nosso, inaugurando e abrindo a turma, né, as inscrições para o próximo polo, que é o Polo de Sumaré. Estaremos na cidade de Sumaré. Quem é próximo de Sumaré vai ter a oportunidade de estudar também no Instituto Lacerda. Tá bom, gente? E quem quiser fazer uma pós-graduação, nos chame. Tem a pós-graduação em Reich, tem a pós-graduação de Data, curso de hipnose também, ok? Curso de constelação familiar sistêmica, curso de terapia em grupo na prática. Isso é interessante, porque terapia em grupo geralmente é muito curso teórico. E o nosso é na prática, tem a vivência ali na prática, que é fundamental. Bom, gente, então é isso. Visite o nosso site, que é o cursosinstitutolacerda.com.br, a nossa plataforma, está tudo ali para que vocês possam conhecer. Quem é de Sumaré aí? Tem alguém de Sumaré? A Priscila? Tem alguém de Sumaré aqui, gente? Deixa eu ver aqui no bate-papo. A Gislaine, bem-vinda, Gislaine. Sumaré, a Priscila é de Sumaré, a Alessandra mora pertinho. Olha que beleza. Vamos ter lá vamos ter 2 polos em Sumaré, que um no centro de Sumaré. Estamos abrindo se não me engano, me fugiu o nome do bairro, é outro bairro gigante de Sumaré. OK? Matão, professor. Matão! Isso, professor Wellington. Aqui é o professor Wellington, que vai ser o coordenador lá do Polo de Sumaré. O pastor Wellington e a esposa dele vão estar lá. Isso. É no Matão. No Matão, no bairro Matão. Matão. Então, vamos estar inaugurando essa semana as inscrições para os polos de Sumaré. Um no Matão, numa ponta, e outro no centro, na outra ponta. Não tem desculpa. Quero vocês lá com a gente. Tá bom, gente? Obrigado a todos. Uma boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês sejam psicanalistas maravilhosos e que sejam transformadores de vidas. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.